Bom dia, queridos amigos ouvintes. Estamos de volta aqui, como sempre, nas terças-feiras, ao vivo com vocês na Mundial. Hoje o nosso tema vai ser andropausa. Atenção, homens, atenção, meninos. Há muito tempo que eu já queria ter falado, gravado para vocês. Lembrando que esse programa agora acontece ao vivo. Vou falar sobre andropausa, menopausa do homem, né? Nessa primeira meia hora do programa. E esse programa vai todo para o meu canal do YouTube amanhã, doutora Ana Clélia Matos. Então, se você estiver escutando e por algum motivo não puder mais escutar, lembre-se que amanhã, entrando no canal do YouTube, inscrevam-se no meu canal do YouTube. Todas as semanas vem novidades e vocês vão receber o aviso. Então, andropausa é um tema importantíssimo, né? A gente só fala de menopausa, só se fala das mulheres, agora vamos falar dos homens. O que é andropausa? Andropausa é um processo lento, não é como na mulher, que de uma hora para outra a mulher entra na menopausa e vem todos os fogachos, os calores. O homem acontece de forma diferente. É um processo muito lento e muito variável de homem para homem. Na verdade, vai existir uma diminuição da produção de progesterona ao redor dos 55, 60 anos de idade, uma média aí característica de 56 anos de idade em diante, né, que diminui os valores. Os valores são mais baixos do que o normal. Isso não quer dizer que o homem vai ter os sintomas. Como os sintomas são insidiosos e lentos, tem muitos homens que chegam até os 80 anos e não tem sintoma algum. Mas quais seriam os sintomas para você, homem, perceber se você chegou na andropausa, e pode chegar até antes, né, com 48, 50 anos? É muito variável, porque o nível normal de testosterona, na verdade, ele cai a partir dos 30 anos. Então, nos primeiros 30 anos do homem, os níveis de testosterona são muito, muito altos, e a partir dos 30 anos já pode haver um decréscimo, mas esse decréscimo é imperceptível, é muito lento. E dependendo da qualidade de vida que você tiver, isso pode ser imperceptível. O normal nos exames de testosterona é de 300 nanogramas por decilitro a 1.200 nanogramas por decilitro. Então, é uma faixa muito elástica, muito variável, de 300 a 1.200, são uma variação de 4 vezes mais ou para menos. Então, um homem de 30 anos, ele pode ter uma testosterona de 400, e um homem de 60 anos também pode ter de 400, ou até um homem de 60 anos pode ter uma testosterona de 1.000. Isso quer dizer que um é menos potente, o outro é mais potente? De forma nenhuma, e eu vou explicar por quê. Mas antes disso, quando os sintomas começam a aparecer, eles começam a aparecer de uma forma muito lenta, e às vezes o homem não percebe. É diferente da mulher, que quando ela entra na menopausa, existe uma queda mesmo, abrupta, em 1 ano, e ela até nem consegue mais menstruar e vem os sintomas. Quais são os sintomas? O primeiro sintoma, muitas vezes, é a barriguinha. Começa a crescer aquela barriga que ele nunca teve antes, começa a ficar barrigudinho. Ah, mas então é porque está tomando cerveja, porque trabalha demais ou faz exercício? Também é, mas também pode ser um sintoma de queda de testosterona. Diminuição dos músculos, ele começa a ficar mais atrofiado, os músculos mais finos. Então, se esse homem não se cuidar nessa idade, não fizer uma musculação, não fizer um exercício aeróbico, ele vai ter atrofia muscular. Pode aparecer sintomas de anemia, homens que nunca tiveram anemia, quando vão fazer um hemograma, percebe que a hemoglobina está um pouco mais baixa. Diminui a concentração no trabalho, a rentabilidade no trabalho diminui, a atenção diminui, então começa a perder a memória muito pela falta de atenção. Então eu estou trabalhando, estou pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, não fixo a minha concentração, a minha atenção, e aí não lembro depois o que eu queria lembrar.
Pode haver sintomas emocionais de medo de enfrentar os desafios. Homens que sempre foram desafiadores, que sempre foram yang, que sempre decidiram, começa a ter um pouco de medo de errar, medo de falhar, pensa muito nas consequências, se eu errar vai sobrar para mim, então eu não vou fazer, não quer enfrentar, não quer acontecer, começa a se acomodar, né? Pode haver também sintomas de depressão. Tristeza, chega em casa, não quer sair de casa, quer passar o fim de semana relaxando. Acontece muito da mulher nessa fase, já está com os filhos criados e disponível para passear com o marido, e o marido está lá sozinho em casa, não quer saber de sair, essa mulher reclama, e isso acontece com muita frequência. A fadiga mental é uma coisa muito, muito importante. Esses homens chegam em casa, eles só querem assistir televisão, ler o jornal, não querem mais ficar falando nada, não querem ficar no computador, querem desacelerar o cérebro, né? Insônia. Também começa a dormir mal, acorda no meio da madrugada, não dorme mais, cada vez vai dormindo menos, vai diminuindo mais o número de horas de sono. Fogachos são raros, mas podem acontecer também. Os homens também têm as ondas de calor. E eles, normalmente, como isso é muito insidioso, começa pouquinho e vai aumentando, eles não referem isso para o médico. Eles acham que é normal ter calor, né? Mas não é normal. A mulher, ela tem esse fogacho de uma forma muito rápida. De uma hora para outra, ela começa a ter ondas de calor e ela percebe, porque é muito forte e muito evidente. O homem não, começa com um calorzinho pequeno, começa a tirar o paletó, não consegue ficar com o paletó, entra nas salas de reunião, o paletó incomoda, aquela ondinha de calor, e com os anos, não é de uma hora para outra, esse calor vai aumentando. O desinteresse sexual, não tem libido, a libido cai, quando vai ter relação, às vezes demora mais para ter ereção, e às vezes dá tanto trabalho para ter que acaba deixando de ter. Né? E aí cria um problema com a esposa, muitas vezes a mulher acha que esse homem não gosta mais dela, que ele tem outra na rua, e muitas vezes não, é só mesmo o nível de testosterona e a andropausa chegando. As curvas de testosterona têm que ser acompanhadas individualmente, né? Porque às vezes, deixa eu tentar explicar, o indivíduo tem 1000 nanogramas por decilitro de testosterona e cai para 300, então ele vai sentir. Então, o indivíduo que vinha fazendo os testes de testosterona, e eu aconselho você, homem, com 35, 40, 45 anos, já começar a dosar testosterona total e testosterona livre, né? Porque depois eu vou explicar a diferença das duas. Mas é bom você saber o seu nível de testosterona ao longo da vida, porque você vai detectar a sua andropausa melhor. Então, deixa eu explicar melhor. Como o nível da testosterona varia de 300 a 1.200 nanogramas por decilitro, então, quando você já vem com uma média de 900 de testosterona ao longo de toda a sua vida, e quando você chega lá depois dos 50 anos, um dia você tem menos libido, vai medir a testosterona, tá 300, isso é significativo para você. Ok? Mas se você é um indivíduo que a vida toda teve uma função sexual normal e tem uma testosterona lá de 400, de 500, de 350, isso é normal para você. Quando você chega depois de 50 anos e você cai de 400 para 300, isso não é significativo para você e o médico não vai considerar que isso é falta de testosterona. Né, podem ser outros fatores que estão levando aos sintomas da andropausa. Então, não vai fazer diferença para esse indivíduo que teve a vida toda uma testosterona de 400, caiu para 300, 350, não é significativo, não precisa repor a testosterona. Agora, o indivíduo que tinha uma testosterona de 1000, a vida toda de 1000, e de repente cai para 300, esse vai precisar da terapia de reposição hormonal com a testosterona. Entenderam? É bem flexível, a testosterona, ela varia até durante o dia. Se você, homem, vai lá no laboratório, colher uma testosterona de manhã, você vai ter o nível máximo de testosterona pela manhã.
À tarde, você já tem outro nível de testosterona. Às vezes, pode cair até pela metade. Então, testes já foram feitos. O homem, a testosterona de manhã, no primeiro horário da manhã, 7 horas da manhã, tem uma testosterona de 800. No final da tarde, depois do desgaste, do cansaço físico, do trabalho, você tem de 400. Da metade do valor da manhã. A testosterona total, a gente não avalia o nível de testosterona pelo número dado pela testosterona total. A testosterona total é a testosterona ligada a proteínas transportadoras. Ela não atua nos tecidos. Então, é assim, é como se a testosterona total fosse uma testosterona dentro de um ônibus. Né? Existe a testosterona, o ônibus está andando na circulação, mas ele não sai, a testosterona não sai do ônibus. É só uma proteína ligadora que transporta a progesterona para os tecidos. Chegando nos tecidos, ela pode ou não sair da ligação com essa proteína transportadora. Então, o que vale para nós é a testosterona livre. Isso tem que ser feito. Se você for dosar a testosterona, tem que dosar a total para ver as suas reservas e a testosterona livre, que é essa que vai indicar se você tem um bom nível de testosterona circulante ou não. A testosterona livre é que vai produzir efeito nos tecidos. Então, se você um homem tem uma testosterona total de 1.200 e você tem uma testosterona livre de 300, você provavelmente está sentindo dificuldades na sua ereção, está sentindo sintomas da andropausa. Por quê? Vamos supor que você já vinha com um nível ao longo da sua vida de uma testosterona de 800 livre, de 1.200 a total, e de repente você cai a livre para 300. Então, você vai sentir diferença na testosterona, vai precisar repor. Se por outro lado, você tem uma testosterona total de 1.200, uma testosterona livre de 800, ok. Se você tem, por outro lado, uma testosterona total de 400 e uma testosterona livre de 600 e a média da sua vida foi 800, essa testosterona livre está cumprindo o efeito dela, mesmo que a total esteja baixa. Não é para repor, tá? Por quê? Você tem aquela testosterona total que está armazenada com a proteína transportadora e a qualquer momento ela ainda tem reserva para te fornecer testosterona livre. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa terapia de reposição hormonal de testosterona é algo bastante delicado que só médico pode entender e pode valorizar, porque existem riscos, e eu já vou dizer quais são, de você ficar tomando testosterona. E essa ligação, essa relação da testosterona livre com a testosterona total e o curso dessa testosterona ao longo da sua vida é que vai definir se você vai ter uma andropausa com muitos sintomas ou não, se você vai precisar de ajuda ou não. Libido. A libido, tanto no homem quanto na mulher, é dado pelos níveis de testosterona livre, não a total. Então, o indivíduo que tem uma testosterona livre boa, ele vai ter mais libido, a mulher também. Mas hoje nós não vamos falar das mulheres, nós estamos falando dos homens. Homens jovens com testosterona livre alta são pessoas assim, pensou em sexo, já tem ereção. Não precisa tocar, não precisa ver uma revista, não precisa nada. Só de pensar, ele já tem ereção. Por quê? Ele é jovem e tem uma testosterona livre alta. Um homem com mais idade, acima dos 50, 60 anos, que tem uma testosterona livre boa para a idade dele, ele precisa mesmo assim de um estímulo visual ou de
de um tato. Ele precisa começar o ato sexual para ficar excitado, para manter uma ereção, um bom desempenho sexual. Então, as diferenças de idade, muitas vezes, com níveis muito semelhantes de testosterona livre, têm iniciativas completamente diferentes para o sexo. Os eunucos, isso é uma curiosidade, né? Lá nos haréns lá das Arábias, lá do Oriente, tinham os eunucos, que eles eram castrados, né? Era tirado o testículo deles, não era tirado o pênis, era tirado somente o testículo, era uma castração para que eles não, como tinha o harém com muitas mulheres, os eunucos serviam as mulheres, mas não podiam engravidá-las, só poderia engravidá-las o sultão. E o que se provou é que eles tinham ereções muito, muito eficientes. Então, como se explica um homem que não tem testículo, que não produz testosterona, ter ereção normal, ter desejo sexual normal? Os soldados de guerra da Coreia, foi feito estudos na Coreia numa determinada guerra, soldados que perderam os testículos em explosões de minas, as explosões aconteciam com muita facilidade, eles continuaram depois da guerra tendo ereções normais mesmo sem ter testículo. Porque a testosterona, ela não é só produzida no testículo, ela é produzida também nas suprarrenais, que são aquelas glândulas que ficam em cima do rim. Então, um homem que tenha uma testosterona mais baixa depois dos 60 anos, ele pode sim até chegar aos 80 anos com ereção e atividade sexual, não digo diária, mas semanal eficiente, né? Ele pode ter uma libido normal, uma ereção normal, mesmo com uma testosterona aos 80 anos, com certeza será uma testosterona mais baixa, bem mais baixa, porém tem essa reposição de testosterona das suprarrenais. A libido, a gente tem que entender que a libido é uma coisa, o distúrbio erétil é outra coisa. Então, o homem pode ter uma libido muito alta e não ter ereção, e um outro homem pode não ter desejo sexual, não ter libido e ter ereção com facilidade. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ter libido e ter ereção seria o ideal, é o natural, é o normal, é o mais frequente. Mas a pessoa pode ter muito desejo sexual e na hora H não ter ereção. E a outra, nem dá bola para sexo, o homem que não está nem aí com sexo, mas na hora H ele consegue ter uma ereção eficiente. Existem outras causas que podem desencadear uma andropausa precoce, antes dos 50 anos. Por exemplo, tumores de hipófise. Tumores de hipófise, em geral, hipófise é uma glândula que fica aqui dentro do cérebro. O tumor de hipófise, em geral, ele produz prolactina. Os altos níveis de prolactina acabam diminuindo a testosterona. O consumo de drogas, pessoas que fumam maconha. Eu conheço homens de 50 anos que fumam maconha, de 60 anos, que vieram lá dos anos 60, né, da época dos hippies, que começaram o uso da maconha, passaram a vida tomando maconha, fumando maconha e tem menos ereção, tem andropausa precoce, antes dos 50 anos. Com desenvolvimento de ginecomastia, a maconha pode gerar estímulo das glândulas mamárias dos homens, ele desenvolver mama, né? Reposição hormonal. Não é verdade que a reposição da testosterona aumente a libido e a frequência sexual. Nem sempre um homem que faça a reposição hormonal, que é a PHT, né, RHT, a reposição hormonal da testosterona, não quer dizer que ele vai ficar mais potente. É muito perigoso desencadear o câncer de hipófise e o câncer de próstata com terapia de reposição da testosterona. Então, tem que ser acompanhado. Muito se fala hoje de hormônio de crescimento, se faz bem, se rejuvenesce, se o homem fica mais potente. O que acontece com o GH
GH, hormônio de crescimento, nessa idade, é um aumento da musculatura, aumento da densidade dos ossos e diminuição da gordura abdominal. O homem fica mais bonito, mais atraente, mas isso não quer dizer que vai ficar mais potente nem com mais libido. E existe o risco de reposição de GH, de hormônio de crescimento, aumentar a possibilidade de células de câncer, porque é um fator de crescimento celular, IGF-1, que tem dentro dessa indução com GH. O GH pode provocar dores articulares e também diabetes. O que o homem precisa fazer sem tomar hormônio de crescimento para ter saúde? Aumentar exercício físico na andropausa e cuidar da alimentação, uma alimentação com menos carboidrato, um pouco mais de proteína. Cuidado com os jovens de academia que andam tomando via oral a metiltestosterona. Leva a lesões hepáticas, lesões graves de fígado, inibição da hipófise e atrofia dos testículos e menos libido e menos ereção. Muito cuidado com as academias. Ainda a melhor forma de reposição de testosterona prescrita por médicos urologistas é talvez em forma injetável ou de gel na pele, que não passe pelo fígado, né? Isso é uma alternativa, mas isso é com prescrição médica. Tratamento para aumentar a libido natural, para aumentar a libido, a ereção. Existem algumas ervas que já foram estudadas, já foram usadas há muito tempo. Uma delas a catuaba, né? Então pode-se tomar tintura de catuaba, o pessoal põe catuaba na pinga, né? A marapuana, né, que foi descoberta na França desde 1920, foram feitos estudos recentes na Unicamp comprovando que a marapuana aumenta os níveis de testosterona livre, né, total e depois da livre. O tríbulos terrestre, que é muito eficiente na impotência sexual, aumenta o desejo sexual, porque aumenta um hormônio hipofisário chamado LH, que vai aumentar a testosterona. É usada na medicina chinesa e na medicina indiana há muitos anos o tríbulos terrestre. Tudo isso, gente, não é para tomar por conta, não. As doses são bastante variáveis e tem que ser feito com prescrição. A maca peruana age tanto na menopausa da mulher quanto na andropausa masculina. Aumenta o desejo, aumenta o sêmen, aumenta a mobilidade dos espermatozoides. Então, homens jovens que têm espermatozoides com disfunção na velocidade, na qualidade, pode se beneficiar da maca peruana num tratamento de infertilidade masculina. E o Panax ginseng é um tônico, é um revigorante que é usado há mais de 7.000 anos pela medicina indiana, medicina chinesa, como um tônico, algo que traz uma energia extra. Cuidado, esses homens da andropausa têm que evitar o sobrepeso, a obesidade, tem que fazer atividade física, tem que evitar o sedentarismo, homens de escritório são mais impotentes, diabetes, hipertensão, ácido úrico, tudo isso contribui para o homem não ter interesse sexual, diminuir a libido, diminuir a ereção, diminuir o nível de testosterona. Os riscos de reposição hormonal. Tem que ser acompanhado por médico, aumenta o risco, sim, de doenças cardiovasculares, é hepatotóxico muitas vezes, risco para o fígado, e pode desencadear a apneia do sono. A apneia do sono pode ser desencadeada por isso. Na medicina chinesa, existe aí uma ligação direta do órgão genital masculino com o rim. Então, o rim rege o órgão genital masculino. A minha maneira de tratar no consultório, eu posso usar algumas dessas ervas que eu citei, mas eu vou atrás do rim desse homem. Pelo pulso, pela língua, por acupuntura, a gente indica pessoas boas para fazer acupuntura e erva chinesa para o rim. Quando eu potencializo a energia yin e yang do rim, esse homem levanta a atividade sexual, começa a melhorar a queda de cabelo, que é uma das consequências também, a careca, e estimula a alimentação e exercício físico, e em geral o resultado é muito bom na andropausa, levando esse homem até muito mais tarde, tendo ereção, tendo saúde física, emocional, mental,
mental, porque o homem, ele fica muito depressivo quando ele não tem uma atividade sexual normal. Então, não é só procurar Cialis, Viagra, os medicamentos para ereção. Tem que tratar da base, da causa, tem que ter qualidade de vida, ok?